Paz seja convosco, amém? Amém. Glória a Deus. Quero compartilhar com a igreja que é muito forte o altar. O altar de Deus, ele é muito poderoso, tem mistério mesmo, tem poder de Deus, na verdade. Porque todas as vezes que eu subo nesse altar para trazer a palavra do Senhor, eu acredito que já deve ter quase 10 anos. É como se fosse a primeira vez. Irmãos, meu coração, eu fico assim, tremendo. Eu tremo, sabe, assim. E eu sinto assim, porque quão forte é, sabe? É reverência mesmo às coisas de Deus. Sabe? É reverência às coisas de Deus, né? Então, é gratificante eu saber que, né, o Senhor, Ele usa quem Ele quer, da forma que Ele quer. Que o Senhor, que a seara ela é grande, que os ceifeiros são poucos. A gente sabe de tudo isso, que já está escrito, profetizado aqui na palavra do Senhor. Mas eu quero compartilhar isso com vocês, porque eu preciso compartilhar. Que não é assim, um subir, né? Vou levar a palavra. Não, irmãos, é algo muito forte mesmo. E meu coração, ele chega assim a tremer mesmo, né? A voz seca, como se fosse a primeira vez. E que seja assim para todos sempre. Eu quero estar velhinha assim, de 90 a 100 anos, subindo, tendo a oportunidade de trazer a palavra do Senhor e sentindo essa mesma alegria, essa mesma unção, esse mesmo temor, essa mesma reverência. Aleluia, que eu profetizo que na sua vida também o Senhor vai te dar essa mesma oportunidade. E que nós vamos ganhar a alma para a glória do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Lucas 5. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu que o afastasse um pouco da praia, e assentando, ensinava do barco as multidões. Versículo 5. Respondeu Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Glória a Deus. Quantos de nós cremos que essa é a palavra do Senhor? Amém. Quantos de nós cremos, aleluia, que isso aconteceu, isso é um fato verídico? Aleluia. Quantos de nós cremos? Amém? Então, para essa palavra, queridos, dê a sua melhor salva de palmas. Adoro o Senhor com a tua melhor salva de palmas. A salva de palmas que você não deu sabor nenhum. Nada no céu, na terra, no lugar da terra. Adoro o Senhor. Querido Deus, a tua palavra será pregada, Jesus. Que essa palavra, Pai, vai, cumpra o resultado para o qual ela vai ser mandada. E que ela jamais volte vazia. Abre o céu sobre cada vida que te louva. Abre o céu sobre cada vida que te adora. Derrama da tua unção e do teu entendimento. Em nome de Jesus. Amém? Podemos assentar. Glória a Deus. Irmãos, vou compartilhar aqui com os irmãos. Lucas 5. Na minha Bíblia, ela tem como título A Pesca Maravilhosa. Em outras versões, está escrito Em Águas Profundas. E o Senhor Jesus, certa ocasião, ele estava na praia, ele andava próximo ao lago, né? Ele estava andando junto ao lago de Genezaré. Esse lago de Genezaré, que aqui a palavra do Senhor fala, irmãos, eu estava pesquisando, e esse lago, ele é
o mar da Galileia. Mas por que fala lago? Porque era um lago tão grande de extensão, mas muito grande mesmo de extensão. Então eles davam o nome de mar da Galileia, só que não é mar, é um lago. Lago de água doce. E ele é enchido pelo Rio Jordão, viu, irmãos? A título só de conhecimento mesmo da palavra do Senhor. Então Jesus, ele estava passando por esse lago, que é o mar da Galileia. Nós já aprendemos aqui que é o mesmo mar da Galileia. E tinha uma multidão de pessoas. E quando a Bíblia nos fala que a multidão é muita gente. Mas ele pensa em várias pessoas. E essas pessoas, irmãos, iam atrás de Jesus. E Jesus passava por esse mar. E essa multidão se apertava, se empurrava, se acotovelava, né? Para poder ouvir e ficar mais perto de Jesus, porque quanto mais perto, né, do Mestre a gente está, aleluias, a gente sente confiança, a gente ouve. A palavra do Senhor fala que a fé vem por ouvir a palavra do Senhor. Se a pessoa, quanto mais longe a pessoa está de Jesus, a pessoa não ouve direito. A pessoa não ouve, ela fica desapercebida com muitas coisas. Então, quanto mais perto de Jesus a pessoa está, mais nítido você consegue ouvir o que ele fala. E essas pessoas de Lucas 1, essa multidão, elas se acotovelavam. Elas se espremiam para ouvir Jesus. E o nosso mestre, nosso rei, nosso Senhor, ele é sábio. Ele pensou e viu os 2 barquinhos de Pedro ancorados na praia. Jesus chama Pedro e fala: Pedro, coloque esse barquinho seu no mar, porque eu no mar, eu consigo ver a multidão. Fica mais fácil para mim poder pregar para a multidão. É como eu estou aqui, ó. Eu estou aqui na frente e vocês estão aí. Então foi isso que Jesus fez. Jesus foi para o mar, do barco de Pedro, para pregar para aquela multidão que ansiava, desejava ouvir a voz do Senhor. Os conselhos, os ensinamentos, ser curados, ser libertos. E o Senhor Jesus fala assim com Pedro, igreja. Ele vê 2 barcos amarrados, deixados ali pelos pescadores que lavavam as redes. Veja bem, os barcos estavam ancorados e Pedro estava lavando as redes. Trabalhou a noite toda e não pescou nem peixe. Estava lá, os barquinhos ancorados e ele lavando a rede. Jesus passa, precisa pregar, precisa anunciar a palavra e pede: Pedro, presta aí que eu preciso. Jesus, ele entra no barco de Simão, a palavra vai falar Simão, versículo 3, entrando em um dos barcos que eram de Simão. Igreja, Simão é o nome de Pedro. Jesus, ele muda o nome de Pedro para Simão, que é o nome aramaico de Pedro. Porque Pedro era o nome de Pedro, porém era o nome judeu de Pedro. Só que Jesus, ele muda o nome de Pedro para Simão. Por quê? Esse nome de Pedro, Simão, que significa pedrinha. É, pastora? É. Vocês lembram quando Jesus conversa com Pedro, aí Jesus fala: Pedro, tu és pedra, mas sobre essa pedra eu vou edificar a igreja. Jesus não edifica a igreja de Pedro, não, igreja. Jesus edifica a igreja sobre ele. Aí Jesus muda o nome de Pedro para Cefas, que significa pedrinha. Não é pedrão, é pedrinha. Pedaços pequenos removidos, porque Pedro mais tarde vai negar Jesus. Como que Jesus vai fundar a igreja de Pedro, que vai negar Jesus? E Jesus sabia que ele ia negar. Jesus é conhecedor de todas as coisas. E aí, o Senhor Jesus continua. Jesus pede para Pedro que afaste um pouco da margem. Pedro, afasta esse barco da margem que eu preciso pregar. Tem uma multidão aí ansiosa. Tem uma multidão aí que está precisando ouvir a minha palavra. Pedro fala: sim. Igreja, Jesus, ele usa o barco como púlpito. Ele usa uma
E sentado, ele ensina para a multidão. Ele prega para aquela multidão. Irmãos, quando Jesus, ele acaba de pregar, ele, versículo 4, vai dizer que Jesus, acabando de falar, disse a Simão: faze-te largo, não é isso? E lançai as vossas redes para pregar. O Senhor está falando, Pedro, vai para as águas profundas. Não fica só na superfície, não, Pedro. Faze-te largo significa vai lá para as águas profundas, vai para o alto mar. Deixa, mergulha na minha presença. Não fica só no superficial, não, que só no superficial você não vai pegar nada. Mergulha na minha presença. Eu quero te encher por inteiro. Vai lá para o alto mar. E aí, vai para as águas profundas e lança a rede. E lança a rede. Versículo 5, Pedro vai falar, olha o que Pedro vai falar no versículo 5. Respondeu Pedro, Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Olha o que ele fala para Jesus. Ô Jesus, nós já trabalhamos a noite toda. Agora só pensa bem, agora já não é noite. Porque os pescadores sabem que é de madrugada que se pega os peixes. Porque durante o dia o sol, ele brilha, ele clareia o oceano e os peixes se escondem. Quando a gente vai para o litoral, a gente vê os barquinhos, né? Quando você está de noite na praia, você vê os barquinhos, as luzinhas indo assim, ó, lá no fundo. São os pescadores indo pescar. Porque à noite é que se pesca o peixe, porque não tem claridade. Os peixes ficam quase na superfície da água. Durante o dia o sol ilumina, clareia tudo, os peixes vão ficar escondidos. Só que já era dia. Já era dia. Pedro fala para Jesus no versículo 5: Senhor, nós pescamos a noite toda e nada. O Senhor está querendo que a gente vá lá agora, de dia? Ele questiona Deus. No primeiro momento ele questiona, ele vai continuar, mas no primeiro momento ele fala assim para Jesus: nós somos assim ou não, igreja? O Senhor às vezes nos dá uma promessa, nos fala algumas coisas, nos promete algo, e a gente fica: como? Como que eu vou ganhar minha família para Jesus? Povo de coração duro. A palavra fala: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E a gente olha para a família, né? Ou povo de coração duro. Eu às vezes falo. Mas a promessa do Senhor diz para mim: crê. E será salvo tu e a tua casa. O Senhor Jesus fala para Pedro: Pedro, vai. Ele fala: Jesus, mas espera aqui, mas havendo trabalhado a noite toda, nada nós apanhamos. Ou seja, trabalhamos em vão, e agora o sol já está raiando. Mas ele continua, ele vai dar nele: opa, espera aqui, que eu estou falando é com o mestre, não estou falando com qualquer um, estou falando com Jesus de Nazaré, aquele que cura, aquele que liberta. Pedro viu os milagres de Jesus, ele vai, sai do eu, da carnalidade, entra no espírito. Ele fala: mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Irmãos, tem que ser sobre a palavra do Senhor, não sobre a nossa. Não sobre o que nós sabemos, sabe? Que o nosso conhecimento para Deus é em vão. Vai nada. Pedro fala: Senhor, mas pela tua palavra. Mas porque mandas? Sobre a tua palavra vou lançar a rede. Irmãos, quando Jesus quer operar maravilhas na vida da pessoa, ele dá ordem, ele não pede não. Quando Jesus quer operar na minha vida e na sua vida, ele nos dá ordem, ele não pede. Ele não fala assim: olha, por gentileza, irmã, minha serva ali, por gentileza. Fala isso não, irmãos.
Jesus, ele ordena. Faça. Vá. Irmãos, o caminho é duro, o caminho é árduo. Irmãos, José, se o Senhor mostrasse para José tudo que José ia passar, tudo que José ia passar, se o Senhor mostrasse para ele, José, você vai passar por isso, por isso, por isso, e José ia. José ia aceitar aquele chamado? Não. Irmãos, às vezes o Senhor não nos fala o que não vai acontecer, mas Ele fala que vai estar conosco. É difícil, é. Porque se Jesus falar o que a gente vai passar, a gente, opa, quer não. Quer não. Quer evangelizar, não. Quer ganhar almas, não. É difícil, é. Irmão, mas é recompensador, porque o Mestre nos ensina todos os dias. E não é sobre o nosso saber, é sobre o saber dele. Pedro primeiro indaga, mas Pedro fala, mas por sua palavra, eu vou ir. Quando é para operar maravilhas, irmãos, ele ordena, e quem é servo obedece. Não questiona. Quando é para operar maravilhas, ele ordena. E o servo, eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim, assim. E aí, irmãos, Pedro vai obedecer, mesmo sabendo que já vem de um grande fracasso. Ele poderia indagar, Senhor, é que esse não é o melhor horário, sabe, Deus? O melhor horário já passou. Irmãos, às vezes a gente quer ajudar Deus. Se a gente fica assim, Deus, mas como é que Deus vai fazer? A gente fica assim, a nossa mente limitada. Não, mas isso aqui não tem jeito, isso aqui não tem jeito, isso aqui não tem jeito. Não, como é que Deus vai fazer? Não, irmãos, a Pedro podia falar a Deus, Jesus, olha, esse não é o melhor horário, porque Pedro era pescador. Ele podia falar, não, Jesus, mas o Senhor é filho de carpinteiro. Sobre carpintaria o Senhor conhece tudo. Sobre carpintaria, madeira, tudo o Senhor sabe tudo, que seu pai foi carpinteiro. Agora, pescaria, comigo. Mas não, irmãos. Aleluia. Pescar, a gente não pescou nada. E o Senhor, que nem é pescador, acha que agora vai sol. Só que ele não duvida. A primeira parte ele duvida, só que depois ele reconhece. Mesmo com todo o conhecimento, sabendo que era impossível, ele obedece. Irmãos, obedecer a Deus, debaixo daquilo que você vê que é impossível nos seus olhos, queridos, esquece o seu impossível. Aleluia, o que é impossível para o homem é possível para Deus, porque Ele é o Deus do impossível, das improbabilidade, improvável. Ele é o Deus do improvável. Porque se fosse fácil, eu faço, você faz, todo mundo faz. E aí, igreja, a pessoa que deseja viver uma vida de maravilha tem que pegar o histórico de fracasso e jogar fora. Quer viver vida de maravilha? Pega o seu histórico de fracasso, aquilo que deu errado, aquela alma que você tentou ganhar, aquela pessoa que começou a vir e depois desanimou, sabe? Sua família que você ora e não vê nada. A partir de hoje, pega esse histórico e rasga, joga fora, irmãos, porque, aleluias, começa a obedecer o seu mestre, Jesus Cristo. Pedro chama Jesus de mestre, e glória a Deus, numa segunda oportunidade, eu termino aqui a palavra, porque ela é grande, ela é rica, ela é maravilhosa, e Jesus vai, para terminar, versículo 7. Eles fizeram sinais para o outro barco. Eles lançam a rede e enchem aquela rede de peixes, que eles não conseguem nem. O barco começa a vir assim, a pique, de tão cheio que estava o barco. Eles fazem sinais para o outro barco, que foi preciso ajudar os companheiros. Sabe por quê? Porque Jesus estava no barco deles. Barcos que Jesus não está, acontece nada. Tiveram que chamar o outro barco dos amigos deles, dos outros discípulos que estavam lá, para poder dividir, sabe, aquela pesca maravilhosa.
maravilhosa. E aí, irmãos, eu termino dizendo para você que o que é impossível para mim, o que é impossível para você, é possível para o nosso Deus. E o Deus do impossível está aqui nesta noite. E Ele visita o íntimo do meu coração. Ele visita o íntimo do seu coração. Aleluias. E Ele te dá a ordem. Aleluias. Não fique submerso. Mergulhe em águas profundas. Aleluias. E que o Espírito Santo continue ministrando essa palavra no teu coração. Em nome de Jesus. Amém e amém. Fiquei dizendo, glória a Deus. Aleluia. Aplaude o Senhor. Aleluia.